O Machado tá finalizando a sua fase romântica aqui, basicamente falando, não sejamos tão românticos. Opa, hoje então é dia de atualizar aqui meu projeto de leitura dos romances do Machado de Assis em ordem cronológica. Tô seguindo firme aqui e hoje eu vou falar de um livro muito especial, o quarto romance aqui do Machado e talvez um dos títulos menos comentados dessa fase romântica dele, né? Que é o Yaya Garcia, publicado em 1878, 2 anos depois ali do Helena. E assim como nos livros anteriores, esse aqui saiu primeiro em formato de folhetim ali no jornal O Cruzeiro. E o Yaya Garcia é especial porque ele vai marcar então o fim da chamada fase romântica aqui do Machado, né? Esse aqui é o último livro dessa fase e depois dele então viriam esses livros mais canônicos, que a gente costuma associar à fase mais realista ali do Machado, né? Então de cara, eu já diria que esse livro aqui, ele é um Helena mais cínico. Mas por que um Helena mais cínico, né? Eu já comentei antes que esses romances românticos do Machado realmente tem uma cara um tanto peculiar. Aliás, se você quiser ver os vídeos sobre os demais livros aqui do Machado que eu falei no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, esse meu projeto de leitura, né? Enfim, esses romances românticos, eles até carregam essa tradição ali do romantismo, só que sempre flertando com esses elementos do que a gente chama da fase realista. Então, no caso do Yaya Garcia, esse tom romântico realmente é bem forte, ele é muito pronunciado. A gente vai ter aqui a paixão, o triângulo amoroso, o sacrifício, ou seja, tudo que a gente viu ali de uma forma muito pronunciada no Helena, só que o Machado ele vai conduzir aquilo de uma forma um tanto mais descrente. E o mais legal também é o percurso dramático do mocinho aqui dessa história, que vai ser justamente o de se livrar dessa influência romântica, né? E aí que entra essa ideia de um Helena mais cínico. Então a gente vai encontrar aqui no Yaya Garcia a coisa do amor frustrado pela diferença de classe, o sacrifício, o casamento por conveniência, o primeiro amor ali da adolescência e, claro, as inevitáveis intrigas amorosas, os triângulos e tudo mais. Mais uma vez, a gente vai estar aqui no Rio de Janeiro ali do Segundo Reinado, a segunda metade do século XIX, e grande parte dessa trama aqui então vai se passar ali no bairro de Santa Teresa. E aí o Machado vai aproveitar esse enredo aqui para observar mais uma vez os costumes ali da elite carioca daquele período, aquelas convenções sociais, aqueles jogos de interesse. E outro diferencial que a gente vai encontrar aqui no Yaya Garcia, em relação aos demais, é que dessa vez a gente vai ter como pano de fundo um evento histórico, né? De fato, um dos maiores eventos históricos da história do Brasil, que foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu ali entre os anos de 1864 a 1870. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado aqui da América do Sul, o primeiro também que o Brasil se envolveu de uma forma mais massiva, com toda uma mobilização militar organizada. Então a gente sabe que o saldo daquela guerra foi desastroso. Então o Paraguai saiu arrasado, grande parte ali da população masculina morta, e o Brasil, apesar da vitória, né, junto ali da Argentina e do Uruguai, eles formavam a tríplice aliança, ele voltou bem endividado e com um exército que já começaria a questionar ali a questão da monarquia. Então foi um conflito que deixou marcas muito profundas aqui no Brasil, tanto sociais quanto políticas. Mas, e esse é um detalhe muito importante, né, o Machado ele praticamente não vai comentar nada disso. Então a gente não vai ter discursos patriotas, não vai ter uma análise ali sobre a guerra, não vai ter uma problematização mais direta sobre aquilo. Então esse conflito aqui, ele vai aparecer apenas como uma circunstância, uma ferramenta aqui narrativa, e isso vai ser muito revelador justamente por esse olhar que o Machado lança sobre a elite carioca. Então a guerra até podia estar consumindo ali os recursos do país, as vidas mudando em todo o continente, né? Só que o que interessa para aquela gente aqui realmente são as conveniências, são as paixões, aqueles cálculos sociais, ou seja, o povo tá mais interessado nos entreveros ali das próprias vidas mesmo, que é o que vai rolar aqui no Yaya Garcia. Então, para falar um pouco mais aqui da trama, a gente vai ter então uma viúva rica chamada Dona Valéria. Ela tem um filho ali chamado Jorge, e aí ela descobre que o Jorge tá apaixonado por uma moça chamada Estela, que é uma moça de origem mais humilde. E aí, para tentar impedir esse casamento inconveniente, né, ela vai tomar uma decisão bem extrema. Ela vai enviar o Jorge ali para a Guerra do Paraguai. Sim, porque é mais aceitável correr o risco de perder o filho numa guerra do que ele casar com uma pobretona, né? O Jorge tá muito apaixonado, mas ele vai pra guerra, ele vai pensando ali na Estela, né? E enquanto ele tá longe, a Estela acaba se casando com um viúvo aqui chamado Luiz Garcia, que é um homem ali mais velho, mais austero, tem um caráter mais reservado. A gente vai ver nesse casamento uma combinação ali de interesse e também de racionalidade. O Luiz Garcia e a Estela realmente são duas pessoas muito racionais, eles nem tão apaixonados um pelo outro, mas eles veem valor ali na união entre eles, né? Principalmente na ligação que a Estela vai ter aqui com a filha do Luiz
Luiz Garcia, que é uma menininha que no começo da história ela é uma menininha, né? A Yaya Garcia, aqui do título. Então alguns anos vão se passar, o Jorge vai retornar ali pro Rio de Janeiro, ele já tá mais maduro, ele é celebrado ali como herói de guerra também, e aí o cenário já mudou completamente, a mãe dele já morreu, a Estela agora é esposa ali do Luiz Garcia, pai da Yaya. Aliás, esse casamento entre a Estela e o Luiz Garcia aconteceu graças às influências da Dona Valéria, da mãe do Jorge, né? A mãe fura olho mesmo, gente. Então vai ser a partir desse retorno do Jorge que a gente vai ter o verdadeiro núcleo dramático aqui do Yaya Garcia, né? A gente vai ver se desenrolar ali desse triângulo afetivo e psicológico entre o Jorge, a Estela, o Luiz Garcia, a própria Yaya Garcia, que vai entrar aqui na roda. Então logo no início, a gente já percebe aqui no Yaya Garcia esse retorno à fórmula de um jovem casal marcado ali pelo contraste, né? Então de um lado a gente vai ter o Jorge, que é muito passional, é guiado ali pelo romantismo, pela intensidade dos seus sentimentos, e do outro lado a gente vai ter a Estela, que é uma moça muito mais racional, ela é mais contida, ela pensa em cada passo que ela vai dar. Então essa é uma dinâmica que o Machado já havia trazido ali, por exemplo, no A Mão e a Luva também. Então esse choque entre o Jorge e a Estela é bem interessante, porque para ele o amor é tudo, já para ela, né, o casamento dentro daquelas circunstâncias dela, lembrando que ela é uma moça de condições sociais mais inferiores, o casamento para ela não pode se reduzir a uma questão só de sentimentos, né? Logo aqui no começo a gente vê que a Estela tem plena consciência de que aquela união dela com o Jorge seria muito inconveniente, então ela mesma tenta afastar o Jorge ali de início. Chama muita atenção esse senso de dignidade que a Estela vai ter aqui, né? E o Jorge, pra falar um pouco mais dele, né, ele tem um dos desenvolvimentos mais interessantes dos mocinhos aqui do Machado até então. Dá pra até dizer que ele é o único herói romântico aqui dessa fase, né, que realmente vai passar ali por um arco de amadurecimento. Então nesse sentido, o Yaya Garcia, ele pode até ser visto como um romance de formação, quase. O Jorge começa como esse típico playboy carioca mesmo, né, protegido ali pela mãe, cheio de paixões juvenis, aquele jeito mais impossível, e aí ele vai pra Guerra do Paraguai, e ele vai num gesto quase teatral. É muito interessante esse momento, né, quando ele vai partir ali pra guerra, ele vai falar pra Estela que ele voltar vivo ou morto vai depender só dela, do que ela querer. O cara era muito emocionado mesmo. Só que aí ele retorna da guerra bem diferente, ele vai passar por umas poucas e boas, ele vai crescendo na patente, até se tornar um coronel. Então a altura que ele vai voltar ali pro Rio de Janeiro, a gente já vê esse Jorge mais maduro, ele é bem mais comedido, algo que condizia mais com essa marca de herói de guerra, né? Aliás, a cena que o Jorge descobre aqui do casamento entre Luiz Garcia e a Estela é muito boa também. Ele vai mandar uma carta ali do pilotão, né, pro Luiz Garcia, desabafando com ele sobre esse amor. Ele não vai falar de quem ele tá falando, né? Ou seja, ele não vai revelar que é sobre a Estela. E aí a resposta do Luiz Garcia é: ah, tudo bem, mas enfim, eu me casei, tá? E eu me casei com a Estela. Essa ironia machadiana, né? Que ele vai desmontar qualquer gesto de romantismo ali com um choque de realidade. O coração humano é a região do inesperado, dizia consigo o cético subindo as escadas da repartição. Voltando aqui à história, quando o Jorge retorna, ele vê essa Estela já integrada àquela nova vida dela, né? Ela é uma mulher casada, mais respeitada, ela tem uma relação muito sólida ali com o Luiz Garcia e com a agora sua enteada, a Yaya Garcia, de quem ela é muito ligada também. Então vai ser a essa altura que a gente vai ter, de fato, uma participação mais efetiva aqui da heroína do título, né? A Yaya Garcia. Aliás, é curioso como uma heroína que ela vai passar tanto tempo sem ter uma participação mais efetiva. No começo aqui da história, a Yaya Garcia, ela tem só 11 anos, ela é uma menina ali bem travessa, evitada e tudo mais. Como eu falei, ela fica muito ligada ali à Estela, ela é uma grande influência para que a Estela se case ali com o pai dela, mas ao longo da narrativa, os anos vão passando, ela vai amadurecendo também. E aí, à altura do retorno aqui do Jorge da Guerra do Paraguai, a gente vai encontrar a Yaya Garcia como uma jovem moça muito bonita ali, de 16 anos. Então, nesse retorno aqui dele, o Jorge vai se aproximar bastante ali do Luiz Garcia, o pai da Yaya, marido da Estela. Aí depois que o Luiz Garcia fica ali doente, ele passa a frequentar a casa da família ali com muito mais frequência. E aí, a Yaya, né, primeiro ela decide que vai conquistar o Jorge ali por puro capricho, uma coisa meio de adolescente rebelde, e ela nem gosta muito dele. Também, pelo que a gente vai entender, ser uma espécie de rivalidade adolescente ali com a madrasta dela, né? Só que depois o negócio fica muito mais sério, ela realmente se apaixona pelo Jorge e ele se apaixona por ela. E paralelamente a isso, vai surgir aqui na história o tal do Procópio Dias, que é um amigo do Jorge, que ele conheceu ali na guerra, que é um cara que também vai morar ali na região. O Procópio também acaba se apaixonando pela Yaya. Ele vai pedir, inclusive, ajuda ao Jorge para conquistar ela, para conseguir se casar com aquela moça, né? Que vai gerar aqui mais mal-entendidos e mais conflitos na história. Para além de ser construído nesse contraste, né, do Jorge e da Estela, o peso das decisões dos dois, como cada um conduziu a vida após esse romance deles que não deu certo. Outro grande charme aqui do Yaya Garcia vai ser justamente o contraste entre as duas heroínas. A Estela
e a Yaya Garcia. De novo, a gente tem na Estela essa mulher mais racional, mais melancólica. Ela é uma mulher muito tristinha, gente. Enfim, essa mulher que tem mais consciência social, que sabe do seu lugar. E Yaya Garcia, que é muito espivitada, ela é a própria vitalidade virginal, ela é muito impulsiva também, ao mesmo tempo ela é muito inteligente, ela é capaz de manipular as coisas ali a seu favor com muita sutileza. Essa Yaya Garcia, ela é bem ambígua, a gente vê que ao mesmo tempo que ela é muito apaixonada, muito entregue ali pra quem ela gosta, ela pode ser um tanto manipuladora, um tanto vingativa em certos momentos. Ela vai ter então essas qualidades, conforme a gente viu ali também na Guiomar da Mão e a Luva, né? Essas qualidades ali de loba, que também já apontam pra outra grande heroína aqui machadiana, que é a Capitu ali do Dom Casmurro. É duro de ouvir, minha filha, mas não há nada eterno nesse mundo. Nada, nada. As mais profundas paixões morrem com o tempo. Casamento entre nós era impossível, ainda que todos trabalhassem para ele. Era impossível sim, porque o consideraria uma espécie de favor. Eu tenho um grande respeito à minha própria condição. Só que voltando aqui à história, então, eu não vou contar exatamente o final, mas assim, interessante, por exemplo, ver como o Jorge acaba se casando com uma mocinha que, curiosamente, vai ser quase que um espelho ali da própria juventude dele, uma mocinha mais passional, um tanto caprichosa também. A diferença agora é que ele já não é mais aquele Jorge imaturo, né? Então a gente tá vendo a concretização desse amadurecimento dele, e é por isso mesmo que aquela relação dele com a Yaya, sim, gente, eu contei, a Yaya, que ele se casa. A gente vê esse equilíbrio que existe afeto, existe paixão, mas sem aqueles excessos do passado, né? Aqueles excessos românticos. E aí, a pobre da Estela também, gente, ela vai ter um final um tanto ambíguo aqui pra mim, mas que vai se manter coerente ali com a natureza dela, né? Então, a gente tem essa mulher que não se curva a essas convenções do romance idealizado, nem ao melodrama. Então, talvez esse tenha sido também um final feliz aqui pra Estela. Pra encerrar aqui o vídeo, eu havia dito anteriormente no Instagram que eu não tinha gostado tanto assim do Yaya Garcia, mas aí pensando melhor, eu fui percebendo como que esse é um romance cheio de sutilezas, cheio de particularidades. Então a gente tem todo esse ciclo aqui irônico que vai se completando, essa ironia suave que já aponta para esse Machado da fase realista, né? Então vai ser um livro que vai ser romântico pela forma como o Machado vai colocando esses sentimentos, essas descrições e tudo mais. Aliás, ele faz também algumas construções aqui de imagens que vão remeter ali ao romantismo, essa relação com a natureza. Tem um momento aqui que a Estela, se eu não me engano, ela vai ouvir alguma coisa, ela vai olhar ali pro céu, ela vê uma nuvem se formando e tudo mais. Enfim, a gente tem esses momentos aqui no Yaya Garcia. Mas como eu falei no começo do vídeo, a grande graça dele e a grande ironia também é que o mocinho aqui, para ser feliz, ele precisa superar o romantismo. Então, se for pra colocar aqui no ranking, eu acho que dessa fase romântica, o que eu mais gostei até então não, porque esse é o último livro, né? Mas enfim, o que eu mais gostei dessa fase romântica foi o Helena, e o que eu menos gostei, eu acho que foi o A Mão e a Luva mesmo. Então, o Yaya Garcia ficaria ali no meio, é um grande livro mesmo. Como disse também o Alfredo Bossi, esse também é um romance que vai tematizar com muita clareza esse papel da sociedade na formação do indivíduo, né? Então, o destino aqui do Jorge, da Estela, da Yaya Garcia, ele só pode ser compreendido dentro das pressões sociais ali que moldam aquelas pessoas. Então, o próprio silêncio aqui sobre a Guerra do Paraguai acaba reforçando esse tom também mais cínico do romance. Ele não é um livro que vai ter tantas ironias assim como a gente vê, por exemplo, no Ressurreição ou na própria Mão e a Luva, mas tem uns momentos e outros aqui de tiradas. O Machado tá finalizando a sua fase romântica aqui, basicamente falando, não sejamos tão românticos. E é isso então, gente. Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me conta nos comentários se você já leu aqui o Yaya Garcia, o que você achou, vou gostar muito de saber. O próximo romance que eu vou ler aqui do Machado no canal é apenas Memórias Póstumas de Brás Cubas, já inaugurando então a fase realista aqui do autor. Tô muito animado para ler e o vídeo deve sair no mês que vem. Então é isso então, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.